Aleluia, Jesus. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Graça e paz. Boa noite para você que se encontra em casa, nos assistindo através dessa live. Que Deus possa, assim, continuar abençoando a sua vida poderosamente. Amém. E você que se encontra aqui, já se deleitou diante do Senhor através dos louvores, já teve o seu tempo de adoração a Ele, mas continue adorando a Ele, amém? Porque Ele é real neste lugar, a presença do amado é real neste lugar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Queridos, e hoje eu gostaria de compartilhar com a amada igreja, com você que se encontra aí no seu lar, uma palavra muito poderosa da parte de Deus para nós, amém? De escravos a filhos. Quantos filhos nós temos aqui nessa noite? Quantos filhos estão em casa sedentos pela presença do Abba, do amado, amém? De escravo a filhos. Nós somos filhos, você é filho? O medo, ele nos paralisa, queridos. Quantos aqui já se sentiram fragilizados? Quantos já se sentiram paralisados com uma determinada situação? Seja ela qual for, seja ela na sua família, seja ela na sua vida pessoal. Eu acredito que todos nós já passamos por momentos de medo. Já sentimos medo por alguma coisa. E o medo, ele nos paralisa. E eu gostaria de dizer para você nessa noite que o Senhor Jesus, Ele pode tirar todo o medo de nós. Amém? Ele pode. Nós temos vivido dias difíceis. Temos estado aí diante dessa pandemia que não tem sido fácil. Pessoas estão perdendo seus entes queridos. Às vezes nós achamos que é o fim. Às vezes nós ficamos paralisados por causa do medo. Porque, afinal de contas, não podemos sair para todos os lugares. Não podemos sequer adorar o nosso Deus como nós gostaríamos de adorar. Ei, igreja do Senhor, não se paralise. Não fique extasiado, parada por conta do medo. O Senhor Jesus, Ele não chama os covardes. Ele chama aqueles que tem força de vontade de querer ir adiante da guerra. O medo, ele vai existir. Claro que nós temos que ser cautelosos. Se as medidas estão nos dizendo para usar uma máscara, vamos usar. Se está falando para obedecer o distanciamento, vamos obedecer. Mas não vamos deixar de adorar ao nosso Deus, porque Ele é digno de ser adorado. Queridos, eu tenho uma notícia para você que talvez possa não ser uma notícia, mas Deus, Ele não perdeu o controle da situação. Ele está no controle de todas as coisas. E eu digo isso com toda certeza, com toda a confiança que eu tenho no meu Deus. Ele está no controle de tudo. Nada sai do controle das mãos do nosso Deus. Nós só precisamos confiar, acreditar nele, que Ele fará. Não importa o dia, não importa a hora, mas Ele há de fazer por nós. E queridos, Deus tem sido tão zeloso, tão cuidadoso para conosco. Então a nossa gratidão a Ele deve ser somente engrandecer o nome dEle, pelo que Ele é, pelo que Ele representa para nós. Amém? Amém? Não seja escravo do medo, não. Seja livre. Seja livre nele. Amém, igreja? Aleluias! Situações nós vamos passar, nós vamos enfrentar muitas coisas, queridos, aqui nessa terra. No mundo tereis aflições. A palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições. Ei, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu por amor de nós, nós também podemos vencer. Amém? Com Ele na frente, nós podemos vencer. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Abram
comigo, por favor, amém? Vamos ler a palavra do Senhor, Romanos, capítulo 12, perdão. Romanos capítulo 12, versículo 2, amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Não sou eu quem está dizendo, é a palavra quem diz. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Curve suas cabeças. Vamos orar, vamos apresentar essa palavra diante do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos essa palavra nas Tuas mãos. Nós pedimos a Tua direção, que o Senhor possa fluir em nosso meio, possa se fazer de acordo com o Teu querer e a Tua vontade, meu Deus, porque ela sim é boa, perfeita e agradável. Conduz da melhor forma possível, porque eu sei que tudo está no controle das Tuas mãos. Aleluias. Amém. A palavra do Senhor nos diz aqui em Romanos 12, 2: não vos conformeis com este mundo. Está pedindo para que nós, como igreja do Senhor, não venhamos nos conformar com a forma que o mundo está indo. Você é o sal da terra e a luz do mundo. Você, igreja do Senhor, igreja eleita, é o sal da terra e a luz do mundo. Então não se conforme. O Senhor diz para a gente não se conformar, para a gente transformar a nossa mente. Porque eu digo isso? Porque eu entendo que a minha mente, dia após dia, ela precisa de uma renovação. Ela precisa ser transformada em Deus. Todos os dias nós temos algo para renunciar, queridos. Nós não somos perfeitos, mas nós servimos um perfeito, amém? E Ele quer que a cada dia nós venhamos renunciar ao nosso próprio eu, às nossas próprias vontades, e venhamos servir a Ele de perto, amém? A palavra do Senhor nos diz em Êxodo capítulo 3, a seguir, vai nos relatar uma história muito conhecida, que eu acredito que se não todos, a maioria aqui já conhece. Aqui que se encontra aqui no templo, você que se encontra em casa, também deve conhecer essa palavra, porque é muito conhecida. Fala da história de quem? Alguém sabe? Sim, fala da história de Moisés. Todos sabem que Moisés, ele foi aquele homem escolhido por Deus. Para quê? Para quê, igreja? Sim, para tirar o povo de Israel do Egito para a terra prometida. Moisés, ele foi esse cara escolhido por Deus para tirar o povo de Israel do Egito e direcionar até a terra prometida. Mas, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer, a partir do capítulo 12, num momento crucial, que o povo de Israel sai da terra do Egito. A palavra de Deus vai nos dizer no capítulo 12, 37. Abrem comigo, por favor. Êxodo, capítulo 12, 37. Amém? Sejamos rápidos que o horário. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, ovelhas e vaca, uma grande multidão de gado. Aqui está falando a respeito da saída do povo de Israel do Egito. Eles viveram 430 anos. Assim vai falar a história logo mais
na frente. Você pode ler na sua casa. Eu só vou resumir aqui para a gente poder entender onde eu quero chegar. O povo de Israel viveram 430 anos no Egito, sendo escravizados por Faraó, vivendo como escravos ali no Egito. E para eles é como se estivesse bom viver ali, porque eles tinham pão, eles tinham água, no dizer dele, para eles estavam bom aquela situação como eles estavam vivendo. Pelo menos para alguns deles. Outros queriam ser livres, outros queriam ser libertos, outros clamavam para que Deus ouvisse a oração deles e os libertasse. Daí, como nós conhecemos a história, o Senhor ouviu o clamor do povo, pegou Moisés e fala: Moisés, você vai ser um canal para tirar o meu povo, que tem sofrido nas mãos do Faraó, que tem sofrido ali naquela terra do Egito, e você vai tirar aquele povo dali, Moisés. E logo mais na frente vai falar, queridos, que aquele povo, eles eram aterrorizados, eles eram amedrontados por conta dos egípcios. E Moisés foi esse canal de bênção que tirou o povo do Egito. Ali na frente, logo mais, quando eles se depararam diante do mar, os israelitas, eles olharam para o mar, olharam para frente e viram o mar, olharam para trás, viram que o exército de Faraó estava vindo. E naquele momento, eles decidiram murmurar. Entenda uma coisa: o medo nos faz murmurar. O medo te faz murmurar. O medo de não conseguir, o medo de não avançar, de não dar certo. O medo vai te fazer murmurar em algum momento da sua vida. Mas ei, peraí, por que eles estavam murmurando? Não foi Deus que havia tirado eles da terra do Egito? Não foi Deus que com mão forte, que com mão poderosa livrou eles das garras de Faraó, enviando todas aquelas pragas? Não foi Deus quem fez? Não foi Deus que foi adiante deles ali com uma nuvem para os guiar? Que assim fala na palavra dele. No capítulo 13, no versículo 21 a 23, vai dizer que o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. O Senhor que fez tudo isso para aquele povo de Israel. Mas em um momento que eles estavam ali de frente para o mar, e atrás os cavaleiros de Faraó, eles não confiaram totalmente em Deus. O medo fez aquele povo murmurar. Moisés, para que você nos tirou da terra do Egito? Será que lá não tinha lugar o suficiente, sepulcro suficiente para que você tirasse a gente de lá e morrêssemos aqui no deserto? Queridos, entenda uma coisa: tudo tem um propósito nas mãos de Deus. Sempre. Ele não vai nos tirar do Egito para nos deixar morrer no deserto, porque Ele tem uma promessa de Canaã para nós. Entenda isso. Ele não vai nos tirar do Egito para morrermos no deserto, porque Canaã está logo à frente. Amém? Eu posso ouvir um amém da igreja? Aleluia! Canaã está logo à frente. Nós só precisamos esperar o momento crucial dele agir, porque não é com a força dos nossos braços, queridos, é na força dele. Não foi com a força dos israelitas e muito menos com a força de Moisés que eles saíram do Egito. Foi com a mão poderosa de Deus. Foi Deus quem os tirou do Egito. E parece que aquele povo, mesmo vendo todas as maravilhas que Deus havia operado ali, praga após praga, a nuvem que os guiava, tudo, mas o povo ainda assim resolveu murmurar, porque somos seres humanos. Em um determinado momento, eu quero dizer que nós vamos murmurar. Deus, por que está demorando tanto de acontecer? Mas Deus, o Senhor me prometeu isso e não está se cumprindo. Ei, quem foi que nos prometeu? Quem nos prometeu é fiel e justo para cumprir. Amém? Ele é fiel, queridos. Nós é que somos impacientes. Nós é que não sabemos o que é melhor para nós mesmos. É dessa forma.
Deus, Ele tenta, com a sua infinita bondade e misericórdia, nos agraciar todos os dias, porque tudo é graça dele. Você está aqui hoje, sentado nessa cadeira. Você que está aí na sua casa hoje, sentado no sofá ou na cadeira que seja, não sei como você se encontra, mas tudo é graça de Deus. Ele é que nos permitiu acordarmos hoje e respirarmos o fôlego de vida. Tudo é Ele, queridos. Nós não fazemos nada, amém? Porque tudo está no controle das mãos do nosso Deus. Nada foge do controle das mãos dele. Então não murmure. Não deixe o medo te fazer murmurar. A palavra é bem clara. Essa história ela é bem longa, mas bem interessante de você mergulhar nela. Lá na frente vai falar que eles passaram por um lugar depois de atravessar o mar. Eles queriam água e pararam em um lugar onde as águas eram amargas. O capítulo 15, no versículo 23 a seguir, está relatando essa história. As águas amargas, que o povo mais uma vez murmurou e disse: Moisés, que havemos de beber? Lá na frente fala que Deus enviou o maná dos céus. Fala que Deus enviou carne. Tudo porque o povo não estava satisfeito. O povo tinha saído do Egito, que era o que eles queriam. Eles viviam em uma escravidão terrível, trabalhando dia e noite sem parar. E eles se preocupam com mínimas coisas. Eles ainda não tinham se descobrido em Deus. Sabe, aquele povo de Israel não tinham se descobrido em Deus. Eles não viam Deus como um pai, porque um pai cuida dos seus filhos. E Deus estava cuidando deles, mas eles estavam com seus olhos como que fechados. Eles não conseguiam ver esse cuidado de Deus. Eles não conseguiam, por mais que aquele povo de Israel sabia que os antepassados deles, Abraão, Isaac e Jacó, serviram a Deus, tinham uma vida de intimidade com Deus. Eles não tinham essa vida de intimidade com Deus. Por isso que eles não viam Deus como pai. E está aí um grande perigo. Nós que estamos na igreja, nós precisamos ver Deus como pai. Porque Ele não quer ser o seu padrasto, Ele quer ser o seu pai. E você não queira simplesmente ser um servo dEle. Não almeje simplesmente servir na casa dEle, mas almeje ser filho dEle. Amém? Almeje ser filho. Almeje ser filho dEle. Ei, para complementar essa história, essa passagem, queridos, não querer entrar na mensagem do irmão Cláudio, mas é interessante o que Lucas capítulo 15, versículo 25 ao 31 vai nos dizer. Relata a história daquele filho mais velho. O filho mais velho não tinha saído de casa, mas aí quando o mais moço sai de casa, que gasta tudo que tinha e tal, e que volta, ele se entristece. E ele chega para o pai dele e fala: mas há tanto tempo que eu te sirvo, há tanto tempo que eu estou aqui seguindo os teus mandamentos, e o Senhor nunca me deu nada. Há tanto tempo que eu te sirvo, há tanto tempo que eu vejo os seus mandamentos. Não estamos aqui para só servir a Deus, não estamos aqui para observar os mandamentos dEle, estamos aqui para adorar a Ele, para ter intimidade com Ele. Porque o pai fala assim para ele: mas meu filho, tudo que eu tenho é teu. Precisamos entender que Deus nos vê como filhos, e nós precisamos entender que Ele é o nosso Pai. Não queira simplesmente servir na casa de Deus. Eu não quero somente servir a Ele, eu quero ser filha dEle, porque eu sei que eu sendo filha, eu tenho direito à herança, amém? A herança é o quê? É um direito legal adquirido por nascimento. Somente quem tem direito à herança é aquele que nasce na família. Olha que interessante.
Você precisa nascer na família de Cristo para fazer parte da família dele. Você precisa nascer na família de Deus. Para ter essa herança, você precisa ser filho dele. Amém? Para ter direito a essa herança, nós precisamos nascer na família de Deus. E o Senhor, Ele tenta explicar isso para Nicodemos. Olha que interessante. Ele fala assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos não entende isso. João, capítulo 3, versículo 1 a seguir, narra a história de Nicodemos. Nicodemos era um homem conhecido, um homem popular, um homem que se dizia conhecedor da palavra, mas ele não sabia como é que fazia para nascer de novo. Acaso porventura eu tenho que entrar novamente no ventre da minha mãe? Nicodemos perguntou para Jesus. E Jesus, ele tenta explicar para Nicodemos: não, Nicodemos, não é assim que funciona. Você precisa transformar a sua mente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vossa mente. O povo de Israel tinha uma mente paralisada, uma mente que não tinha sido transformada. Nicodemos não tinha uma mente transformada em Deus. Ele conhecia a letra em si, mas não conhecia a Deus. Mas não via Deus como Pai. Veja Deus como Pai nessa noite. Nicodemos tem muito para nos ensinar. Ele nos ensina que não adianta eu apenas ler a palavra. Eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso almejar conhecer a Deus. Amém? O jovem rico fala assim: ah, mas tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Ei, mas quem foi que disse que é para você observar? É para você seguir, é para você fazer. Não adianta observar os mandamentos do Senhor, queridos. Não adianta só observar. Não adianta estarmos aqui somente por estar. Almeje mais. Ele tem mais para nos dar, amém? Amém, igreja? Ele tem mais para nos dar. Mas você quer? Você quer receber mais dele? Você quer que o Senhor adentre na sua vida e arranque todo o medo por completo? Você quer que o Senhor adentre na sua vida e arranque todo o senso, a inferioridade, o complexo de inferioridade? Você quer que Ele cure a sua alma? Você quer que Ele te liberte? Porque a palavra do Senhor diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor, Ele quer trazer hoje para as nossas vidas uma libertação. Ele quer que venhamos ser livres para adorar a Ele. O pastor Demos até citou. Livres para adorar a Ele, independente da circunstância, Breno, independente das adversidades, Guerinaldo, é adorar a Ele, porque Ele é digno de ser adorado. Ele é digno. Situações sempre vão surgir, mas seja livre. Não tenha medo. Não se acovarde. Siga em frente, cabeça erguida, e sempre com o pensamento de que maior é o que está em mim, maior é o que está em nós. O Todo-Poderoso, se Ele diz que eu posso, então eu posso. Se Ele diz que eu sou seu filho, então eu sou seu filho. Esses homens têm muito a nos ensinar. Nicodemos tem a nos ensinar. O jovem rico tem a nos ensinar. Porque foram homens que tiveram um encontro com Jesus. Tiveram um aprendizado com Jesus. O jovem rico tinha observado, sim, desde a mocidade. Mas quando Jesus fala assim: tá bom então, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Mexeu na ferida dele. Sempre há algo em nós que Ele vai mexer. Se você quer ser verdadeiramente filho, se você quer ter intimidade com Ele, então se prepare, que Ele vai mexer na sua vida. Somos um vaso, queridos. Somos um vaso e Ele é o oleiro. Ele vai nos moldar à medida que Ele achar melhor. Se Ele ver que tem uma rachadura, Ele vai quebrar e Ele vai fazer novamente. Porque se tiver com imperfeição, então não serve para ser usado por Ele. Se esse copo tivesse quebrado, não serviria para transportar, para ser cheio de água. Entenda isso.
Se você precisa ser livre hoje em alguma área da sua vida, permita-se que Ele te liberte. Não é escândalo você estar na igreja e você precisar de uma libertação, seja em qual área for, porque é aqui o lugar, queridos. Nós estamos aqui para isso, para dia após dia sermos livres. Livres do nosso próprio eu, das nossas próprias vontades. A palavra dizia assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas a verdade é que a velha vida, ela sempre fica querendo aparecer. A velha vida fica querendo nos trazer de volta para o lamaçal do pecado. Olha o que Salmos diz. Aleluia, Jesus. Tu és adorado, Senhor. Sim, Deus. Ei. Salmos 40, no versículo 2. Mas às vezes queremos voltar para lá. Nós nos esquecemos que tudo que Deus fez. Isso é o que acontece. O Senhor nos tirou da escravidão para sermos livres. Nos tirou do lago horrível, de um charco de lodo, pôs os nossos pés sobre uma rocha, firmou os nossos passos. Salmos capítulo 40, versículo 2. O Senhor nos tirou de lá. Se Ele nos tirou de lá é porque Ele tem algo melhor para nós aqui. Não almeje voltar para o Egito, para a terra de escravidão, não. Almeje fluir em Deus. Almeje ser livre hoje em Deus. Amém? Almeje ser livre, não queira voltar para o mundo de pecados, porque é isso que o mundo nos oferece. O mundo nos oferece, queridos, tantas bandejas que aos nossos olhos humanos são bons, mas para a nossa vida espiritual não são. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Não existe meio termo. Ou você é quente, ou você é frio. Não existe morno. Amém? É isso, igreja. O Senhor te trouxe aqui nessa noite. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para ministrar para você que está em casa, para ministrar para você que está aqui, que Ele almeja sim ser seu pai, e Ele almeja te ter como filho. Mas Ele te pede: saia do Egito e não olhe para trás. O que aconteceu com a mulher de Ló? O que aconteceu com a mulher de Ló? O Senhor deu uma direção: vai e não olhe para trás. Mas ela olhou, ela virou uma estátua de sal. Por quê? Porque ela desobedeceu a palavra de Deus. Deus é fiel, amém? Deus é fiel, queridos. Não desobedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça. É tão simples o alfabeto do cristão: obedecer. Só isso que Ele quer para nós. Quando nós obedecemos a palavra do nosso Deus, quando nós fazemos as coisas do jeito que Ele nos direciona, não só no conhecer a letra, mas no querer sentir e prosseguir, as coisas começam a fluir nas nossas vidas. Amém? Posso ouvir um amém? Aleluia, Jesus. Meu horário está finalizando. Glória a Deus. Mas antes de finalizar essa mensagem, vou fazer igual o irmão Cláudio. A gente programa algo, mas quem conduz, quem direciona é o Espírito Santo, amém? Esse povo que fala muito, eu não estou dizendo que é o caso dele, mas esse povo que fala muito sempre fica um gostinho de quero mais, né, Cláudio? Sempre fica um gostinho de quero mais, porque é isso, o Senhor nos usa para isso. Somos sedentos pela palavra dEle, para estar aqui em cima ministrando a palavra dEle, porque eu creio que através dessa palavra vidas foram visitadas nessa noite, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Não sei você que está aqui, mas com certeza ela falou ao coração de alguém aqui. Amém? Só para finalizar, queridos. Aleluia. A palavra vai nos dizer também, lá em Atos, não precisa abrir,
Eu só vou citar mesmo. A palavra nos diz lá em Atos capítulo 16, versículo 25, narra a história de Paulo e Silas, que a Vanessa até acabou ministrando aqui um pouco no louvor. Paulo e Silas, eles se encontravam em uma prisão, amém? Sim, eles se encontravam em uma prisão, eles estavam sendo aprisionados, mas eles se encontravam livres. A mente deles já havia sido transformada. Eles não se conformavam mais com o mundo, porque o que Paulo e Silas queriam era ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, era libertar vidas, era curar vidas. Isso que era o intuito, esse era o intuito de Paulo e Silas. Porém eles se encontravam numa prisão, mas não se encontravam presos. Que Deus é esse? Que Deus é esse que nós servimos? Nós servimos a esse Deus grandioso, extraordinário, mas às vezes o medo nos paralisa. O medo nos paralisa. Não permita que o medo te paralise. Paulo e Silas tinham tudo para encerrar a carreira deles ali e se frustrar e serem paralisados diante do medo, mas eles não se paralisaram. Eles louvaram ao Senhor, porque o espírito deles estavam livres. A mente deles era livre em Deus. Amém? A mente deles era livre em Deus. Eles não estavam presos espiritualmente, mas sim fisicamente. Eu não sei qual tem sido sua prisão. Eu não sei se é uma prisão física. Eu não sei se é uma prisão espiritual. Eu não sei qual é a área da sua vida que tem sido aprisionada por você mesmo. Mas decida hoje liberar isso. Decida hoje ser livre nele, amém? Porque ele está aqui neste lugar. Ele é o mais interessado nessa situação, em te ajudar, em te libertar. Medo de não conseguir, o medo de não dar certo, o medo de não conquistar, medo nos paralisa. Seja livre hoje na sua mente. Seja livre nos seus pensamentos. Seja livre, queridos. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres para viver o melhor de Deus. Livres para viver o melhor de Deus. Aleluia, Jesus. Em Daniel, no capítulo 3, versículo 17 e 18, vai falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Vai narrar a história de quando eles estavam ali, naquela situação, tendo que se prostrar diante da estátua do rei Nabucodonosor. E eles decidiram não se prostrar, porque aparentemente eles seriam lançados na fornalha de fogo se eles não fizessem isso. Eles seriam presos ali. Mas a mente deles era transformada. Eles sabiam o Deus que eles serviam. Eles entendiam a paternidade de Deus na vida deles. Cara, isso é muito extraordinário, queridos. Você entender, você vê Deus como Pai. Ei, ainda que nos lance nessa fornalha de fogo, nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua, rei Nabucodonosor, porque a minha mente, ela já foi transformada. A minha mente, ela foi transformada, e eu não me contamino com as coisas desse mundo. Oh, é isso. Não se permita, não permita que o medo te paralise. Seja quem você é em Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam quem eles eram em Deus. Sabiam da filiação deles. Sabiam que eles tinham um Pai Todo-Poderoso que podia livrá-los daquela fornalha. Mas ainda que Deus não os livrasse, eles estavam dispostos a pagar o preço, por amor de Deus, porque eles eram livres. Amém? Para fazer uma doideira dessa tem que ser livre, queridos. Para fazer uma coisa como essa tem que ser livre. Seja livre em Deus, não seja escravo. Não seja escravo, não queira voltar para o Egito, não queira voltar para o lamaçal de pecados. Seja livre em Deus. Seja livre, seja filho. Amém? Amém? Glória a Deus. Ei, Daniel, quando estava ali na cova dos leões, quando Daniel se encontrava ali naquele momento de perigo,
ele não se preocupou com o que ia acontecer com ele, porque ele era livre em Deus. Ele tinha um pai que cuidava dele nos mínimos detalhes. Olha que maravilha. Os leões tiveram que jejuar. Os leões não puderam avançar em Daniel, porque Daniel não simplesmente conhecia a Deus de ouvir falar. Ele conhecia a Deus porque ele tinha intimidade com o Senhor. Daniel não ouviu falar de um Deus que sara, que cura, que liberta. Mas Daniel tinha intimidade com o seu pai. É isso que Deus quer para você nessa noite, amém? Que você tenha intimidade com Ele. Que você tenha intimidade com Ele. Porque quando você chega na casa do seu pai, você tem liberdade, amém? Eu tenho. Quando eu chego aqui, eu me sinto livre. Eu sou livre em todos os lugares. Mas aqui, na casa do meu pai, eu pulo, eu danço, eu me alegro, eu canto. Fale quem quiser falar, mas é o meu jeito de me alegrar em Deus. É o meu jeito de ser livre nele. Seja livre. Deus nos libertou. Jesus não pagou um alto preço em vão, não, queridos. Aquela cruz que Ele carregou por amor de mim, por amor de você, por amor de nós, não foi em vão. Ele nos libertou. Seja livre. Amém? Para finalizar, eu sei que eu já disse isso, mas agora é para finalizar mesmo. João capítulo 1. Já estou finalizando. Eu sou discípula do pastor Edeilson, tá? Apóstolo Edeilson Borges, MCR de Porto Seguro. Então os irmãos vão entender o porquê disso. A palavra do Senhor diz no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. A todos quanto receberam. Eu quero fazer um convite para você nessa noite que se encontra em casa. Se porventura você ainda não recebeu esse Deus maravilhoso, extraordinário que nós servimos, eu gostaria de te convidar a aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Só podemos ser filhos dele quando nós tomarmos essa decisão, porque é com a boca que se confessa a respeito da salvação. Amém? É com a boca que se confessa a respeito da salvação. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você se encontra afastado da presença do Senhor, se um dia você já foi de algum ministério, mas se encontra afastado por algum motivo, volte hoje, ainda dá tempo. Volte hoje para a casa do Pai, para a presença do Pai. Seja liberto hoje de todos os cativos que te aprisionam. Seja livre nele, volte para a casa do Pai, porque aqui você vai ter liberdade para fluir nele. Amém? E você que já se encontra na igreja, isso aqui é para você que se encontra na igreja, mas que só se encontra na igreja, mas que só conhece ele de ouvir falar. Almeje conhecer ele por inteiro, almeje ter intimidade com ele. Amém? Igreja do Senhor, fica de pé no seu lugar. Eu convido você que está em casa a fechar os seus olhos por um momento e adorar ao Senhor junto comigo. Aleluias! Tu és exaltado, Jesus. Tu és engrandecido neste lugar. Feche os seus olhos. Adore o Senhor. Com melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais
de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, com seu sangue me comprou. E o quê? E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Se Deus me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Adorei. Abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Não seja escravo do medo. Seja filho dele. Deus, eu apresento o teu povo, a tua noiva, a tua igreja nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, sim, a tua igreja. Eis-nos aqui, Senhor. Que cada dia nós possamos ser livres em Ti. Ei! Que haja uma libertação, que haja um fluir do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ei! Seja livre nele hoje. Seja livre nele hoje. Reconheça a paternidade de Deus. Seja filho, não mais escravo, sim, filhos. Oh, sim! Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Você pode agradecer a Ele nessa noite. Dê um forte aplauso ao nome de Jesus. Ao nome que cura, ao nome que liberta, ao nome que salva. Aleluia. Sim, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pastor Demos, eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.